Olá, dando continuidade então à nossa análise estatística, estamos aqui para verificar o ANOVA, né, que é Analysis of Variation, né, é um acrônimo para Analysis of Variation, ANOVA. Então temos também aqui a coluna de pré e pós-teste, né, podemos visualizar aqui, que vem recuperada lá daquela primeira, né, ele pega aqui a nossa parte do pré, a nossa parte do pós-teste e já joga direto aqui, como podemos ver, né? Um Excel que já está pronto. Muito bem, então a gente parte do seguinte pressuposto. Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor. A primeira hipótese seria a hipótese zero, que não existe ganho educacional. Ou seja, a gente aplicou a metodologia de WebLab, ou nesse caso é WebLab, né? Ou do experimento presencial, e não houve ganho educacional. E a hipótese 1 é que houve. Então, para a gente validar, né, o H1, para mostrar que houve, nosso alfa tem que ser maior que P, né? Então eu adoto o H1, alfa maior que P, e F maior que o F crítico, também adoto o H1. Tá? Então, vamos vir aqui para baixo que a resultante, né, da análise é essa tabelinha aqui. Tá? E essa tabelinha aqui, ela infelizmente não é automática. Então eu vou mostrar para vocês como ela é feita. O que é automático vai ser esse pré e pós-teste. Se você realizar lá um copiar e colar do seu questionário, você vai perceber que esses valores não vão ser alterados, porque aqui ele calculou para mim. Eu só distribuí na tabela, mas ele que calculou. Como eu calculo isso? Bom, primeiro a gente precisa adicionar um plugin aí no Excel. Então eu vou vir aqui no File, né, Options. Ele vai carregar para mim essa página de opções. Aí eu venho em Add-ins, que é para adicionar aí algumas estruturas que ele faz. Ele já até mostrou para mim aqui, ó, Excel Add-ins. São algumas estruturas de cálculo de análises, análise to pack, que foi a última que eu adicionei. Então eu vou vir aqui em Excel Add-ins e vou em Go. Tá vendo? Isso aqui provavelmente vai estar assim no seu. Ele vem padronizado no Excel dessa forma. Então eu só vou ticar e dar OK. Ao fazer isso, aqui no campo Data, ele surge aqui Data Analysis, tá? Data Analysis, e eu já tenho aqui, ó, t-test, histogram, eu tenho várias análises de dados, e aqui a gente tem o ANOVA. ANOVA Single Factor, né, que seria fator único aqui. Então eu vou escolher o ANOVA, clico em OK, e aí eu venho no meu Input Range. Então qual que é meu Input Range? Vou clicar aqui, né, somo pré e pós-teste, posso colocar ele até para ele entender que é o nome da coluna, né, seleciono ele inteiro. Aí eu clico aqui para Labels in First Row. Então na primeira linha eu tenho as minhas nomenclaturas, né? E o meu alfa, tá vendo? Esse alfa é o alfa mais utilizado aí na estatística acadêmica, né? Que seria um erro de 5%, certo? Então 5%. Se você está fazendo uma pesquisa que ela é de 1%, 2%, você altera. Como o padrão é 5%, eu vou manter. Depois ele vem com um output range. Aqui seria nova. Vamos pôr numa nova, né? Ele põe numa nova folha, né? Então eu vou dar numa nova, vamos ver que ele libera aí, ó. Aí ele coloca para mim análise single factor, dá os dados para mim, tá tudo em inglês, eu fui e adaptei para português, mas eu posso explicar para vocês o que significa cada um dos valores aqui resultantes, né? E o que a gente consegue extrair desse relatóriozinho que ele gera para a gente. Bom, voltando lá, mostrei para vocês como que faz, né? Então vamos à análise. Então os grupos, pré e pós-teste, aí a contagem, 35 em cada um, a soma, que aí vai ser uma soma das notas, a média, a variância, isso aqui tudo bem, é uma estatística básica. Aí vem a estatística um pouco mais interessante. Por quê? Porque a ANOVA, ela dá como resultado para a gente esse F, tá? Então a estatística que ela dá é o F comparado com um F crítico, que seria o quê? Ele seria um valor crítico para a gente adotar a outra hipótese, certo? Né? Lembrando aqui que a gente tem
um F maior que o F crítico para adotar a hipótese H1. Então eu coloco ele como um padrão. Aqui a gente já vê que o F é maior que o F crítico, então eu adoto H1. Precisamos ver ainda o alfa e o P, né? Esse aqui já está válido. Agora o alfa eu dei como 0,05, lembram agora há pouco que eu defini como 5% de erro no meu trabalho, né? Que ainda é bem alto, haja vista que é correção de exercício, né? Então é ou certo ou errado. Isso daqui talvez possa diminuir mais ainda. No entanto, como é o mais comum utilizado, eu mantive. E o valor de P? O valor de P no cálculo aqui da minha variância já está aqui. Então eu tenho ele como 0,00028 ou 0,003. Então eu vou até alterar aqui 0002, certo? Tem 3 zeros. Então eu vou por 3 já, né? Arredondando. Então eu também valido a minha primeira sugestão aqui, meu fator limitador. Então alfa maior que P, também bateu. Então existe ganho educacional no processo. Essa seria uma análise da ANOVA. Outra análise que eu posso fazer se encontra nesse quadro aqui, que é o eta quadrado. Parece um Nzinho, é o eta da letra grega, né? Um Nzinho com uma perninha mais longa aqui. Vocês podem encontrar ele aqui na parte de Insert Symbols. Ele é uma letra grega, alfa, beta, aqui é o Ni, certo? E aí a gente tem o eta, aqui ó, vejam, é o eta, é esse Nzinho com a perninha aqui, que aqui não aparece muito, né? Muito bem, então o eta quadrado ele pode ser entre a turma e dentro da turma. Então dentro da turma a gente tem um valor e entre as turmas, entre as tabelas a gente tem outro valor. O que significa isso? Se dentro houve muita variação, então ele dá esse valor 0,82, que é até relativamente alto. Ou seja, dentro, né, a gente tem, dentro da própria turma, a gente tem um valor mais alto de variação comparado a um com o outro. Ou seja, existe um aumento aqui, né, dos valores, uma variação, podemos dizer assim, uma variação entre as tabelas, tá? Então o entre aqui significa que entre o pré e o pós houve uma variação. Agora dentro, né, o interno, deu 82%. Ou seja, você tem notas 0, por exemplo, né, que a gente pode destacar aqui, e a gente tem notas 10, que acertou tudo. Então isso é uma variação muito grande. Ou seja, dentro dos nossos dados há uma variação grande, variação alta, e aqui uma variação pequena. Vamos mudar isso aqui para variação pequena, certo? Por quê? Porque daqui para cá a variação é pequena, aqui é nula, aqui é zero, né? Aqui também é zero, aqui é alta. Então dentro da estrutura toda, né, a variação entre os processos é pequena, mas internamente ela é alta. E o que eu quero utilizar dessa estatística aqui? Depende. Se eu quero dizer que meus dados mostram, há uma estatística que mostra que meus dados variam muito, então eu utilizo esse, né? Se eu quero falar que de um grupo para outro, né, de um pré-teste para outro pós-teste, houve uma variação pequena, mas houve, né? Então eu utilizo esse. E como que é calculado isso? A gente tem ainda aqui na tabela a parte de soma quadrática. Ele te dá aqui esses valores, ó, entre grupos e interno ao grupos, e o total. Então o cálculo que eu faço para entre grupos, eu pego e faço a divisão deste valor com o total. Se a gente olhar aqui, ó, H20 e H23. Então H20 dividido por H23. Eu tenho ele, aqui eu só transformei em porcentagem. E dentro do grupo, mesma coisa. Eu tenho ele aqui e tenho a divisão entre 477 dividido por 580. Então deu quase próximo de 1, né? Uma variação alta. E com isso eu finalizo aí a apresentação, né, dessa estatística de ANOVA e do eta quadrado, né? Lembrando que você tem que gerar o ANOVA a partir dos seus dados. Sobre essa tabela aqui, esse relatório, apenas para a gente finalizar, a forma que isso é mostrado, né? Isso aqui eu estou fazendo uma análise no Excel, mas eu vou lá no artigo e eu escrevo como?
que eu achei do meu F, como que eu escrevo lá. Na literatura ele dá da seguinte forma: F 1,68 e o valor igual, né, a 14,713 ou 14,711. O que significa isso? Que o meu F, né, do ANOVA com graus de liberdade 1 entre grupos e 68 de dois grupos, né, interno aos grupos, deu 14. O 1 significa o quê? Que meu grau de liberdade entre grupo é individual, ou seja, eu vou comparar a nota do 1 com a nota do 2, a nota do 2 com a nota do 3, então é um com o outro. Agora aqui os graus de liberdade do interno ao grupo é uma formulinha bem simples que seria o total, né? Só para a gente destacar aqui, total de alunos, né, ou de sujeitos, menos 2, né? Então seria essa a fórmula. Eu tenho 35 alunos, foi feito o pré e o pós, então o total dá 70, subtrai 2 dá 68, tá? E aí no total a gente mantém aqui 69 graus de liberdade, porque é o total de sujeitos menos 1, que é o que está servindo de análise, né? Então eu sempre me comparo com alguém do todo. Beleza? Então a forma de escrever o ANOVA na parte acadêmica é assim, e o P a gente só coloca, né, no formato simples mesmo, 0,0002, né? Ou, caso a gente queira arredondar, 3, né? 0,277 maior que 2,5, 3. Ok? Então apenas um destaque para isso daqui, lembrando que é formato acadêmico, para a gente finalizar. É isso. No último vídeo, então, eu vou trazer para vocês a comparação da turma A e B, para a gente ver o que